Pessoal, então vamos falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse tema tão polêmico, as pessoas têm várias dúvidas. A ideia é esclarecer o máximo possível de dúvidas sobre esse tema, ok? Então vamos lá. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, na realidade, ele é caracterizado por uma tríade de sintomas. Só por isso a gente já vai tirar um grande mito de que o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a criança precisa ser hiperativa. Não! Como vocês estão vendo aqui, são 3 sintomas básicos do déficit de atenção e hiperatividade: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Esses 3 sintomas são vários sintomas de cada um desses que eu falei, que podem estar presentes ou não em determinada criança, adolescente e adulto. E isso vai fazer com que a apresentação do TDAH seja diferente nas pessoas, inclusive conforme a idade. Os sintomas mudam conforme a idade. Isso as pessoas não sabem às vezes. As pessoas acham que uma pessoa adulta hiperativa, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem que ser hiperativa. Não, às vezes muda o sintoma. Tá? Então isso eu vou explicar para vocês hoje aqui. Então, segundo o nosso manual diagnóstico DSM-5, que a gente utiliza para fazer o diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, a gente inicialmente não precisa ter todos os sintomas, como eu estava falando para vocês. Não precisa ter hiperatividade, desatenção e impulsividade. Pode ter ou só sintomas de desatenção ou só sintomas de hiperatividade e impulsividade. Vai depender do paciente, da idade, do sexo, várias coisas. Tá? Os sintomas eles têm que iniciar antes dos 12 anos. Antigamente se falava que os sintomas tinham que iniciar antes dos 6, 7 anos. Agora os novos critérios mudaram. Os sintomas têm que se iniciar antes dos 12 anos. Mas aí entra uma grande questão aí de pesquisa que é: e as pessoas que desenvolvem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na vida adulta? Isso ocorre. Inclusive tem um estudo feito pelo pessoal do Hospital de Clínicas que mostrou sim que pessoas que não tinham critérios de déficit de atenção e hiperatividade na infância e adolescência preenchiam critérios para déficit de atenção e hiperatividade na vida adulta. Olha só, então a pessoa, quando adulta, mesmo assim desenvolve o diagnóstico. Sim, parece que existe essa possibilidade e essas pessoas melhoram com o tratamento também. Então, essa questão do critério de 12 anos é um tema também de pesquisa, não está muito claro assim. Mas, para fazer o diagnóstico, segundo o DSM-5, a gente precisa de sintomas antes dos 12 anos de idade. Outra coisa, sintoma de déficit de atenção e hiperatividade todo mundo tem. Você tem, eu tenho um pouquinho, então todo mundo tem um pouquinho. Mas para ser diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, precisa ter sintomas graves e persistentes. Tá? Não tem como ser só hiperativo no colégio, em casa não ser. Não tem como ser só desatento em casa e no colégio não é. O que acontece às vezes é que os sintomas variam um pouquinho conforme a demanda, conforme o que a gente exige da criança, do adolescente. Aí os sintomas podem mudar, mas os sintomas têm que estar frequentes em pelo menos 2 ambientes. Como é que a gente faz o diagnóstico em crianças e adolescentes? A gente, em geral, vai ter que também ter uma avaliação que os professores vão dar sobre a criança e adolescente. Então, como é que eu trabalho em geral? Vou dar um pouco da minha prática clínica. Primeiro atendimento, a criança vem. Tá? Na verdade, a criança nem vem. O primeiro atendimento a gente faz só com os pais da criança. A gente conversa sobre o que está acontecendo com a criança. Depois a gente pede uma avaliação para o colégio, uma avaliação para os professores sobre como é que é essa criança, comportamento, aprendizado, linguagem no colégio. Alguns profissionais vão até o colégio também para discutir, para observar a criança, depende da disponibilidade do profissional. E depois a gente avalia a criança e adolescente. Então a gente junta todas essas avaliações, aí sim que a gente vai fechar o diagnóstico ou não de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então aí já entra um problemão que a gente enfrenta principalmente no sistema público de saúde, que é o que a gente tem que atender, o médico tem que atender um paciente atrás do outro, e aí não consegue fazer esses 3 pilares da avaliação de psiquiatria da infância e adolescência e acaba às vezes fazendo um diagnóstico de forma precipitada e às vezes até medicando de forma precipitada, sem ter um diagnóstico muito claro do que é realmente se a criança tem déficit de atenção e hiperatividade, porque, depois eu vou falar mais adiante, vários transtornos mentais, ansiedade, depressão, vários transtornos mentais causam sintomas de desatenção, causam sintomas de hiperatividade. Então não é qualquer sintomatologia que a gente já tem que falar, déficit de atenção e hiperatividade. Ok? Então a gente tem que tomar cuidado, por isso que a avaliação exige esses cuidados assim.
Quais são os sintomas de desatenção? Ah, vocês estão vendo aqui, mas eu pensava que era só não conseguir manter a atenção. Não, são vários sintomas de desatenção, as manifestações são diferentes. Então vamos falar aqui. Então, o primeiro grande grupo de sintomas é o sintoma de atenção seletiva. A criança não consegue manter a atenção, tá? A detalhes, comete erros por descuido nos trabalhos da escola ou tarefas. Então aquela criança que lá faz o cálculo matemático e come etapas matemáticas, come às vezes palavras, pula questões, acaba cometendo errinhos por detalhe e acaba lá indo mal na prova, esse tipo de coisa. Tá? Então tem dificuldade também em manter a atenção em tarefas ou atividades de lazer. Também é comum, assim, a criança, principalmente é mais hiperativa, assim, de mudar de brinquedo frequentemente, não consegue, às vezes, brincar de forma calma com o brinquedo, acaba trocando de brinquedo muito rápido, também isso é comum nas crianças com esse diagnóstico. Outra coisa também, vai acabar sendo muito esquecido, vai perder várias coisas. Eu tinha na faculdade um colega de faculdade, não vou falar o nome dele, mas se ele vê a aula ele vai saber quem é, que ele perdia tudo, assim, a gente tinha que estar sempre atrás dele, porque ele esquecia a carteira, ele esquecia a chave do carro, ele esquecia a identidade, então a gente tinha que estar sempre atrás, assim, então imagina uma criança, assim. Então, por exemplo, acaba esquecendo os materiais, não sabe onde é que está, e às vezes isso é um problemão, acaba perdendo as coisas, perdendo a chave de casa, tudo aqui problemão só. Então eles acabam também sendo muito esquecidos no seu dia a dia. Então, às vezes, a gente até orienta a fazer uso da agenda, mas acaba esquecendo de ver a agenda, por exemplo. Então, isso acontece, e é importante que pais e professores entendam que esses sintomas não são voluntários, eles são involuntários. A criança não faz de forma intencional isso, porque os pais, às vezes, quando acontece isso, ficam bravos, os professores ficam bravos e xingam a criança. Isso é muito ruim, depois a gente vai ver que violência emocional, através de palavras, é terrível para a criança, para a autoestima dela, e para comportamentos mais graves depois no futuro, que eles acabam adotando quem sofre violência emocional na infância. Outra coisa também que a gente vai ver no déficit de atenção e hiperatividade é que ele se distrai muito facilmente com estímulos externos. Então o que acontece? A gente está lá na aula e aí tem um ventilador tocando. E o que acontece? A criança acaba não conseguindo filtrar o que é importante do que não é importante. Aí ela acaba olhando lá para o ventilador. Aí passa lá um passarinho, faz um barulho, desvia. O coleguinha atrás faz um barulho, ele desvia. Então tudo que acontece é tão importante quanto. Existe uma teoria de que, na realidade, as pessoas com déficit de atenção e hiperatividade, lá no início da nossa história, eram as pessoas que eram os vigilantes noturnos, que ficavam mais à noite, vigilando, fazendo a vigilância da tribo, que seja. Então essas pessoas elas tinham que estar ligadas em tudo, não podiam ficar prestando muita atenção em determinadas coisas, porque daqui a pouco elas acabam perdendo, enfim, entrava um bicho, entrava uma tribo invadindo, ou seja, então as pessoas tinham que estar super ligadas, hipervigilantes. Então, uma criança hoje no ambiente escolar, isso já é complicado da gente trabalhar com a criança sem tratamento em geral. Outra coisa também que a gente vai ver, que é sintoma de desatenção, a gente pode chamar de hiperfoco, assim, que a criança às vezes está tão concentrada lá no que ela está fazendo, no joguinho dela, ou está lá fazendo uma atividade, ela fica tão concentrada que a gente chama fulano, 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 e a criança não responde. A gente tem que gritar fulano, chacoalhar a criança para isso, em que ela vai, o que houve, o que houve? Isso é o hiperfoco também. Isso é um sintoma de desatenção. A criança está tão concentrada numa coisa que ela esquece do que está acontecendo em volta. Outro sintoma comum também de desatenção é a desorganização. Vou falar um pouquinho assim, a minha irmã tem déficit de atenção e hiperatividade, e olha, o quarto da minha irmã, o quarto da pessoa que tem déficit de atenção e hiperatividade é uma bagunça em geral. O quarto de adolescente é uma bagunça e o quarto de quem tem déficit de atenção é mais bagunça ainda. Então o quarto da minha irmã, tu não conseguia enxergar o chão do quarto, era casca de banana, roupa, chiclete, casca de bergamota, que no sul a gente chama bergamota, tá? Que é a mexerica também, que o pessoal fala, tangerina. Então era uma bagunça, assim. Então eles são desorganizados, marcam 2 tarefas ao mesmo tempo, não vão nas tarefas, então isso acontece bastante na pessoa com déficit de atenção, desorganização. E o sintoma que mais preocupa às vezes as pessoas na vida adulta é a falta de persistência. Principalmente adultos com déficit de atenção e hiperatividade vão ter uma baixa motivação intrínseca e não vão persistir nas atividades, não vão persistir na faculdade, não vão persistir nos estudos, não vão persistir nos relacionamentos, acabam trocando diversas vezes. Isso preocupa muito os pais,
porque a gente precisa ter persistência para conseguir chegar nos nossos objetivos finais. Então o que acontece? Existe uma coisa chamada vontade, que é a gente colocar uma meta lá na frente e seguir os obstáculos, ultrapassar os obstáculos, por mais que seja desprazeroso no início, mas o nosso foco é lá na frente. E quem tem déficit de atenção às vezes desiste nas primeiras dificuldades. Isso não é legal, mas é um sintoma do déficit de atenção e hiperatividade, a falta de persistência. Eles evitam, não gostam ou se envolvem contra a vontade em tarefas que exigem esforço mental prolongado, ou às vezes faz a tarefa, fazem primeiro a parte mais empolgante, depois deixam de lado as partes que são mais trabalhosas, mais chatas de se fazer. Aí vai ficar procrastinando, que é um sintoma super comum do déficit de atenção e hiperatividade. O brasileiro já procrastina, deixa tudo para a última hora. Quem tem TDAH deixa mais ainda para a última hora. E uma coisa importante também para o sintoma do déficit de atenção, da gente notar que às vezes os pais perguntam: mas como é que tem déficit de atenção e fica lá horas no videogame? Gente, o que acontece? O tratamento de déficit de atenção são com medicações que a gente estimula a liberação de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que nos dá foco, nos dá atenção, nos dá inclusive prazer. Então, nas coisas que geram prazer para a criança, a gente produz lá o nosso metilfenidato próprio, a nossa dopamina própria, a gente não precisa de medicação. Então a criança, quando está fazendo uma coisa que é muito legal para ela, digamos que está automedicada. Tu não vai ver o sintoma. Tu vai ver o sintoma em geral nas coisas que são chatas, enfadonhas para ela fazer. Aí sim vai aparecer o sintoma. Então, tomar cuidado isso na hora de fazer o diagnóstico, porque só observar a criança uma vez, a criança talvez vai conseguir conversar contigo, tá atenta, mas isso não exclui o diagnóstico. Tá? E outra coisa também, para a gente finalizar essa parte de desatenção, é que às vezes a criança não segue as instruções até o fim e não termina os deveres da escola, tarefas, obrigações, assim como eu já falei anteriormente.